Queridos, nós esse mês vamos entrar num outro tema. Saímos do tema fé e estamos entrando num outro assunto: amar ao próximo, né? Esse mês o Senhor trouxe ao meu coração para que nós falássemos sobre esse assunto, amar o nosso próximo, né? E como base, nós vamos usar o versículo de João, capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. Ele diz assim, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, um novo mandamento nós recebemos. E esse mandamento é: amem-se uns aos outros. Como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E durante esse mês nós vamos falar sobre tudo que envolve esse assunto. Então eu peço a você que abra o seu coração para esse determinado assunto, para que Deus possa penetrar o seu coração e colocar aí dentro a importância de amar ao próximo, né? Permita que Deus trate com você nesse mês, porque talvez esse seja o maior desafio da igreja nesses tempos, né? E queridos, escute bem o que eu vou dizer para você. Talvez esse seja o maior erro que a igreja cometa. Esse seja o maior erro que a igreja esteja cometendo nesses últimos tempos. Porque é muito comum você entrar numa igreja, e eu sou bastante firme com isso, né? É muito comum você entrar numa igreja, e quando você entra numa igreja, né? Aí você vai ser recebido hoje já virou moda, né? Então você chega perto da porta da igreja, vai ter o ministério de recepção, aí vai ter lá 10 placas, e os irmãos segurando a placa: você é bem-vindo, Jesus te ama, nós te amamos também, ai, não sei o que, e vai, e aí o irmão vai passando pelo corredor da bênção, aleluia, ai, lindo, querido, ai, você é tão maravilhoso, ai, chegue aqui e sente nesse lugar, você é a pessoa mais especial que podia ter chegado aqui nessa noite, ai, Jesus está tão feliz com você aqui, e nós também estamos felizes, e por aí vai, né? E aquela coisa toda, ai querido, ai amado, ai amada, e é isso, e é aquilo, ai, é tão lindo, né, irmãos? Aí passa-se um mês, passou um mês, malemar, boa noite, o irmão já não passa nem mais no corredor da bênção, desvia o irmão do corredor da bênção, você já é da casa, sai daí, aí é só para o visitante, sai fora daí, né? Aí o irmão chega feliz, vai procurar um lugar para sentar, senta lá para trás e deixa o lugar aqui para os visitantes aqui e tal, e aí começamos aquilo que você já sabe, irmãos, nós precisamos entender que amor não existe com palavras. Amor existe através de atitude. Você quer dizer que ama alguém? Tem uma atitude. De palavras, o mundo está cansado já. De ouvir que ama, que é amado, também. Esse talvez seja o erro mais grave que nós cometemos, né? E é isso que eu quero que você entenda. Nesse mês eu quero levar você a compreender algumas coisas que nós precisamos mudar. Sabe, irmãos, o meu pai me ama, minha mãe me amava muito. E pensa num cara que correu no meio de rua de uva atrás, fugindo de chinelo voador, e vinha, e ele me amava. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse?
Que amor é esse que ficava esperando até 10 horas da noite na rua, esperando a cueca secar, porque estava tomando banho no tanque escondido? E ele dizia: você vai chegar aqui em casa e nós vamos conversar. Que amor é esse, irmãos? E ele esperava com gosto. E a hora que a gente entrava, por mais que você dissesse: não, eu não fui nadar no rio. Não, estava tudo bege, né? Tudo sujo, manchado a cueca. Apanha. Ele não me ama? Então quem ama fala a verdade. Quem ama corrige. Quem ama puxa a orelha, chama a atenção. Quem ama não fica o tempo todo passando a mão na cabeça, porque quer o nosso bem, porque quer nos corrigir. Então entenda, meu irmão, nós precisamos sair desse lugar, sabe? Esse lugarzinho de ai, tudo é maravilhoso, tudo é tão lindo, tudo é tão precioso. Ai, coraçãozinho para você, querido. Pega aí. Isso. Aí um dia você vem sentar comigo no gabinete ali. Aí você sai dali escandalizado, que você fala: mas e o coraçãozinho do pastor? Ali não, ali o sarrafo é diferente, né? Aí acabou o amor. Não. Aí que você deveria dizer: não, realmente isso é amor. Falar o que a gente precisa é amar. Amém, queridos? Então, eu separei aqui, eu quero destacar, na verdade, duas coisas rápidas aqui, que vai levar ali 1h30, creio eu, né? Aleluia, né? Para introduzir aquilo que eu quero falar nessa noite, amém? E aí, ao longo desse mês, nós vamos ter tempo para falar um pouco mais. Mas eu quero primeiramente dizer assim, eu quero começar com uma pergunta: o que é o amor? Né? O que é o amor? A Bíblia, ela fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 até o 7, o que é esse amor? Então, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Olha lá, ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e também não guarda rancor. Esse é o amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Agora, olha o que ele fala aqui, e presta bem atenção, esse tudo aí, é o tudo na sua totalidade mesmo. Ele está dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta. Então, o que é o amor, pastor? O amor é exatamente esses 3 versículos aqui, que eu acabei de ler para você. Agora, a questão, querido, é que o amor, esse amor que eu estou lendo aqui, ele não é um sentimento. Porque amar não é sentimento, amar é decisão. Eu decido amar. Não tem sentimento de amor, é uma decisão. Eu escolho amar. Quando eu decidi casar com a Rose, e decidi amar a Rose, eu sabia de todas as dificuldades que nós íamos enfrentar como casal. E olha que são muitas. Se eu começar a falar aqui agora, irmãos, é melhor deixar para lá isso aí. Não vai dar o culto hoje. Mas amém. Eu sabia, e ela sabia as dificuldades que nós iríamos enfrentar. Mas nós decidimos amar um ao outro. E quando você decide amar, não importa o que aconteça, não importa as manias, as decisões, as escolhas, tudo isso, a gente passa por cima, porque nós entendemos o que está escrito aqui, E hoje, a primeira questão que eu vejo dentro de um relacionamento, é que o amor tudo espera. Mas eu vejo que a maioria hoje não espera mais, não tem paciência de esperar mais o tempo do outro, porque cada um de nós temos um tempo. Nós queremos que todos fiquem prontos o tempo todo, e estejam prontos para o tempo todo, né?
E para viver o verdadeiro evangelho, querido, escute bem o que eu vou dizer para você. Para vivermos o verdadeiro evangelho, só existe uma forma: amar o nosso próximo. E eu vou te dar um conselho, e talvez esse, eu diria que é o principal conselho deste mês. Escute bem o que eu vou dizer para você. Esse aqui é o conselho chave para você, para esse mês todo. E o conselho é o seguinte: procure, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade, a revelação do amor de Deus por você. Porque só assim você vai conseguir amar o seu próximo. Não tem outra maneira, querido. Então, ao longo desse mês, eu peço a você, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, coloque o teu joelho no chão, grite com o Senhor, grite dentro do seu quarto, berre, chore, se descabele, mas busque de todas as maneiras compreender a revelação, ter essa revelação do amor de Deus por você, porque esse é o único caminho, a única maneira que eu consigo amar alguém, entendendo o amor de Deus por mim. É esse o grande desafio de nós, queridos. Por que eu tenho que buscar então, pastor, com toda essa força e toda essa intensidade? Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, pastor, é isso, é isso, meu querido. Se você não consegue amar o seu próximo, me perdoe, mas você não conhece a Deus ainda. Peraí, pastor. Peraí, você está falando uma besteira gigantesca aí, pastor. Porque eu tenho 30 anos de convertido, aleluia. Já estou quase jubilando na casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Tenho a minha carteirinha de centenário, aleluia. Quando a igreja foi fundada, eu estava lá no primeiro culto, glória a Deus. Se você não ama o próximo, você não conhece a Deus. Com 100, com 50, com 30, com 40, com 2 meses ou com um dia, você não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus de verdade, não tem como não amar o seu próximo. E é por isso que eu digo para você, e repito, e insisto, você tem que lutar ao longo desse mês, para que Deus dê a você a revelação do amor dele por você, querido. Você conhece mesmo o amor de Deus por você? Você entende mesmo o quanto Deus te ama? Talvez você venha na igreja porque você ouve as pessoas dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Deus nos ama tanto, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E você está aqui porque você ouviu falar desse Deus que ama, que é perfeito, que entregou o Filho dele na cruz por mim e por você. E você já até ouviu bastante coisa sobre isso. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: você conhece o amor de Deus por você de verdade? Você já sentiu esse amor por dentro de você de verdade? Há tempos atrás eu estava conversando com um homem, e eu achei muito interessante essa conversa. Um homem que conhecia muito a Bíblia. E era engraçado que quando nós íamos conversando, ele ia ali
Diante daquela conversa, então ele vinha, né? Eu falava alguma coisa e ele falava: sim, é verdade, pastor. Isso é Lucas capítulo 6, versículo 37. Interessante. Aí eu falava uma outra coisa, ele falava: é verdade, pastor. Se não me falha, isso está lá em Atos capítulo 5, versículo 41. Isso. Aí, mas pastor, e eu vou conversando, ele fala: olha, isso aí eu acredito que estava lá em Juízes, capítulo 7, versículo 18, né? E a gente foi conversando, e eu disse assim para ele, depois que nós paramos de conversar, eu disse assim: eu preciso te dar parabéns, porque você conhece muito bem a Bíblia. Eu falei: mas agora eu vou querer fazer uma pergunta para você. E eu quero que você me responda essa pergunta. Ele falou: pode perguntar. Eu disse: você conhece quem é que escreveu esses versículos? O versículo você conhece muito bem. A minha pergunta é: você conhece o autor desses versículos? E ele olhou para mim e disse assim para mim: pastor, eu acho que eu não conheço o autor desses versículos. Eu falei: pois é. E não adianta só você conhecer a letra. Você precisa conhecer o autor que escreveu tudo isso. Eu falei para ele: isso tudo que você tem vai ser muito útil para o reino de Deus, eu não tenho dúvida alguma. Mas se isso não estiver associado com o autor, não há mudança, não há transformação na sua vida. É só letra, é só conhecimento. E Deus quer primeiramente transformar a sua vida. E é isso que eu quero que você entenda. Não adianta nós falarmos que conhecemos o amor de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. E para conhecer o amor de Deus, tem que haver em nós uma busca muito profunda para encontrar esse amor. Você tem buscado isso? Você tem tido experiências com este Deus, a ponto de você dizer: Ele me ama? Porque talvez você esteja aqui nessa noite ouvindo que Deus te ama, mas você tem dúvida dentro do teu coração se Ele te ama mesmo. Porque o diabo, ele está aí falando no teu ouvido: Ele não te ama, porque você pecou hoje. Você nem digno de estar aqui, você é. Talvez você saiu da sua casa para vir para a igreja, e o acusador no caminho já falou para você: você vai para a igreja fazer o quê? Você é um baita de um pecador. Nem deveria sair da sua casa, mas você insistiu e saiu da sua casa e veio até aqui. Mas você está sentado aí, e há dúvidas no seu coração se realmente Deus te ama. Porque nós, queridos, mensuramos o amor de uma forma errada. Nós achamos que o amor de Deus é como um amor humano. À medida que eu vou fazendo, que eu vou agradando, aquela pessoa, ela vai me amando, né? O amor humano é assim. Começa a pegar uma pessoa que você não conhece e dá umas pancadas nela. Vai dando porrada nela, para você ver se ela vai te amar. Agora começa a agradar ela. Leva todo dia um presente, faz um carinho, leva um mimosinho e coisa e tal. Ela te ama em 3 dias, ela já começa a te: oi, bom dia. Ela vai te amar. E nós temos essa percepção de amor. Mas o amor de Deus não tem a ver com isso, querido. A Bíblia diz que eu e você ainda estávamos no caminho errado, na vida torta, e Ele nos amou, e Ele nos ama. Aliás, Ele deu o Filho dEle por amor a nós. Então isso é algo que eu e você temos que entender. Querido, se tem alguém que é paciente comigo, tem nome: Deus. Agora, se Deus é paciente comigo, por que eu não sou paciente com o meu próximo? Se Deus não se ira comigo, por que eu me iro com o meu próximo? Se Deus me suporta, por que eu não consigo suportar o meu próximo? Se Deus é bom comigo, por que eu não sou bom com o meu próximo? Tudo isso, queridos, são questões que eu e você precisamos em todo o tempo trazer para nós. Se nós queremos viver a totalidade do Evangelho, o único caminho é esse, meu amado. É esse, não tem outro.
O que é o amor? O amor é isso. É o que a primeira carta aos Coríntios nos ensina. Isso é o amor. E enquanto você não tiver essa revelação desse amor, você vai amar daquele jeito que todo mundo ama. Sabe, irmãos, seria tão bom, né? Seria tão maravilhoso se nós pudéssemos pegar uma pessoa, ir lá, tirar ela da rua, falar para ela: vem cá, ó, a partir de hoje vai ser assim, você vai procurar um emprego, você vai começar a trabalhar, e aí vai ser tudo certinho, tá bom? Então agora você vai para casa, vai tomar um banho, vai cortar o seu cabelo, vai se arrumar, vai procurar um emprego e vai começar a trabalhar e tá tudo certinho. Seria maravilhoso se fosse assim, não é verdade, meu irmão? É verdade, é verdade, é verdade. Seria lindo. Mas eu, por exemplo, eu tenho em casa um menino de 12 anos. E para tomar banho, às vezes a gente pega uma faca e ameaça. Vai tomar banho? Uma vez, 2, 10. Aí na 15ª você já passa a mão na faca e fala: vai ou não vai? Não, tá bom, pai, eu vou, eu tô indo. Isso. E você fica ali no banheiro com a faca na mão, vendo se ele está tomando banho direito. Porque normalmente ele encosta no lado do banheiro e fica lá: aleluia! A água caindo ali, ó. E ele aqui: aleluia! Aí você chega no banheiro e você fala assim para ele: você está tomando banho? Claro, pai! Estou tomando banho. É uma coisa de louco, né? É uma coisa de louco. É bem isso aí. Né? Quem tem filho pequeno ou já teve filho pequeno sabe do que eu estou dizendo. Mas por que é que nós queremos que as pessoas sejam diferentes? Eu e você fomos fáceis? Quando foram ganhar a gente para Jesus, foi algo fácil? Você foi alguém que: eu quero mesmo Jesus, estou me entregando a Ele. Sabe, queridos, Jesus ele foi ligeiro comigo, porque o meu interesse era na Rose, por isso que Ele me pescou. Senão não tinha essa não, irmão. Eu entrei na igreja interessado na Rose, o negócio era a Rose, não era Jesus não, desculpa aí. Falei: eu vou chegar aqui e tal. E aí Jesus falou: então já que ele está aqui eu vou pescar, mas o negócio era a Rose, né? Mas não é tão simples assim. Só que nós queremos que as pessoas não dê trabalho. Nós queremos que elas estejam prontas, perfeitas, maravilhosas. E isso não existe, querido. Aliás, aqueles que têm dificuldade de amar, as pessoas mais difíceis é que vão ser colocadas na sua vida, para você aprender a praticar esse amor. Entende? Nós temos algumas pessoas que nós cuidamos, né? Algumas pessoas que nós temos um envolvimento. Eu fiquei muito triste, né? Eu recebi, e a gente não tem como, né? A gente acaba recebendo, de um jeito ou de outro as notícias vão chegando, mas nós temos um rapaz na cidade de Votorantim que nós cuidamos dele, e ele até passou por um acampamento conosco aqui, teve um momento tão especial da vida dele ali, uma mudança, uma transformação na vida dele. Mas ontem pela manhã eu recebi uma imagem, uma foto dele todo arrebentado, todo estourado no hospital, num leito de hospital. E os próprios parceiros dele ali, os amigos dele, é que armaram a emboscada e arrebentaram com ele inteirinho. Quebrado de cima a baixo. E aí você diz assim: problema dele. Ele escolheu essa vida, que se arrebente, que se estoure todinho lá e fique lá. Tô nem aí. Esse é o amor de Deus, irmãos? Não. E é isso que você precisa entender. Você ama o teu próximo a ponto de abrir mão da sua vida em prol do teu próximo, em abrir mão dos teus desejos, das tuas vontades, das tuas prioridades em prol do teu próximo. Se hoje você tivesse que sair da sua casa para ir passear com a sua família, tudo planejadinho, programadinho, tudo certo já, e uma pessoa batesse no portão da sua casa e dissesse assim: por favor, me ajuda, cara, eu não sei o que fazer, eu vou tirar minha vida. O que você diria para ela?
meu querido, passa daqui a 3 dias porque eu estou saindo de viagem e depois a gente conversa na volta. Ou você deixaria tudo para atender essa pessoa? Lembre, se você não ama, você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus, porque aqueles que conhecem a Deus, Deus é amor. Deus é amor. Uma outra coisa, uma segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite, é sobre a importância que Deus dá ao amor. Primeiro eu falei sobre o que é o amor, e a segunda que eu quero falar nessa noite é a importância que Deus dá ao amor, né? E está lá ainda em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o 3. Ele diz assim, ó: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios sobre o todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então, querido, aqui pode estar a resposta para muitas perguntas que você tem. Aqui pode estar a resposta, por que as coisas não acontecem na minha vida? Nós falamos aqui o mês passado inteirinho sobre fé, e algumas coisas foram colocadas aqui para que eu e você possamos viver em fé. Na quarta-feira, eu trouxe uma mensagem falando sobre um inimigo da nossa fé. Mas aqui, Deus está dizendo algo muito interessante aqui no versículo 3. Ele está dizendo assim, no versículo 2, né? Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, não é uma fé qualquer, é uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada. Então, querido, aqui pode estar a resposta para mim, para você, para muitas coisas. Por que a minha vida não anda, pastor? Por que as coisas não acontecem para mim? Por que está travado nessa área? Por que eu não consigo romper? Porque talvez você seja uma pessoa que consegue olhar somente para o centro do teu umbigo. Egocêntrico, a sua vida gira em torno de você, você não está preocupado com o seu próximo, tudo o que você faz é pensando somente em você, na sua vida, no seu futuro, na sua família, e é isso, pastor, eu estou preocupado com isso, mas nessa noite eu quero dizer algo para você. A resposta para você é: você precisa amar ao próximo. Não importa se ele é um drogado, se ele é um traficante, se ele é um bandido, se ele é um vagabundo, se é uma prostituta, eu e você somos chamados a amar ao próximo, independente da condição que ele se encontra, porque um dia alguém nos amou, exceto alguns que nasceram dentro de um berço evangélico, foram criados num ambiente cristão, e mesmo assim, muitos deles se desviaram no meio do caminho, e precisou de alguém que os amasse, para ir até lá, e resgatar das trevas, e trazer novamente para o reino da luz. Quantos, meu irmão? Quantos? Alguém pagou um preço por nós, em oração, em jejum, em conselho, em buscar, em levar, e fazer tantas coisas. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer para você, porque esse versículo ele traz uma palavrinha ali que tem que me chamar a atenção e chamar a sua atenção também. Ele fala assim, ó: você pode ser o melhor em tudo. Você pode ser o melhor em tudo.
Agora, olha o que ele fala lá no final do versículo 3. Mas não tiver o amor, nada disso. Está escrito o que ali depois do nada disso? Diga assim, me valerá. O me valerá ali não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Deus. Você pode ser o melhor, se você não tiver amor, para Deus não tem valor algum. Você pode cantar na igreja, você pode pregar na igreja, você pode ser isso, você pode ser líder da oração, do círculo de oração, da intercessão, do ministério infantil, você pode ser do evangelismo, você pode fazer tudo isso, e você pode ser o melhor, você pode ser a estrela da igreja. Para Deus, sem amor, não tem valor algum. Pode valer para você, pode valer para as pessoas da igreja, porque talvez elas vão te olhar e vão dizer assim: uau, vem chegando um monstro ali, vem chegando a estrela, ele ora, ai meu Deus, vem chegando o que prega, e como prega, ai, e vem chegando, e é isso e aquilo, e meu Deus, como tem. E hoje cada vez mais as estrelas estão em evidência, não é verdade? É muita estrela, é muita gente que está competindo com Jesus ali, que olha, está ficando difícil para Jesus. Eu estou achando que Jesus daqui a uns dias, ele cai, irmãos, eu estou vendo que ele vai cair, porque o negócio está sério. Tem homens aí que já viraram semi-Jesus, e daqui a pouco vai passar Jesus, não tenha dúvida. Então, por quê? Porque a palavra tem que se cumprir. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: de que te adianta, meu irmão, você ter uma performance na igreja, ser reconhecido pelas pessoas, todo mundo presta reverência a você, porque você chegou, mas diante do Senhor, Ele nem te conhece. Ele nem te conhece. Não tem valor algum para Ele, porque talvez eu e você sejamos como aquele sacerdote, como aquele levita, que ao ver aquele homem na beira da estrada, passaram de lado e seguiram a sua jornada. Sabe, meu irmão, evangelho, se não houver amor ao próximo, não é evangelho. Não é evangelho. Não é evangelho. E o mundo em que eu e você estamos vivendo, cada vez mais, tem levado homens a se preocupar com suas performances. Tem levado homens e mulheres a se preocupar com as suas posições, com seus títulos, com a evidência. Mas, meu querido, não se engane. Você pode enganar por muito tempo homens, mas a Deus você não engana. E eu sempre digo uma coisa: olhe a árvore pelo seu fruto. Olhe a árvore pelo seu fruto. Esteja disposto a atender ao chamado. Esteja disposto a visitar. Esteja disposto a ir atrás. Esteja disposto a estender a sua mão. Mas pastor, é tão difícil, pastor, a minha vida é tão corrida, a minha vida, eu não tenho tempo, pastor, eu estou vivendo num ambiente tão difícil, é trabalho, é filhos, é família. Eu sei, querido, é por isso que eu estou dizendo para você: enquanto não te for revelado o amor de Deus por você, todas essas coisas vão te impedir de ir até pessoas. Porque a hora que você entender o amor de Deus por você, sabe o que você vai fazer com todas essas outras coisas? Você vai sentar a bota nelas, você vai meter a bicuda nelas, porque nada disso vai ter valor para você mais. Esse é o grande desafio do homem hoje. Ele não sabe o amor de Deus, ele não conhece o amor de Deus, e por isso ele não consegue se desvincular de todas essas coisas que estão aí envolvendo ele no mundo. E você pode olhar para mim aí do seu lugar e pensar assim: é fácil para você falar isso, pastor? Agora eu tenho boleto para pagar na minha casa. É fácil para você falar isso, pastor, mas eu tenho carro, eu tenho aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa:
Eu moro na rua Luciano Montanelli, número 14, bairro Portal Santa Fé, Itupeva, São Paulo. Compro no mercado que você compra. Pago a água da Sabesp que você paga. A luz da CPFL que você também paga. Lá em casa também, se usar a internet, tem que pagar. Não cai do céu. Se andar de carro, tem que pôr gasolina. Então os mesmos desafios que você tem, eu também tenho. E eu fiquei 2 anos da minha vida servindo ao Senhor sem receber R$1 de salário. E o Senhor me sustentou por todo esse tempo, a mim e a minha família, e nunca nos deixou faltar nada. Mas como você fez isso, pastor? Porque um dia os meus olhos se abriram e eu entendi esse amor de Deus por mim. E quando eu entendo esse amor de Deus por mim, nada mais tem valor para mim, meu irmão. Não tem, querido, não tem. E é isso que eu peço para você ao longo desse mês. Permita que as escamas caiam dos teus olhos, para que você não seja enganado como muitos estão sendo enganados aí fora, dando valor às coisas materiais e se esquecendo de que a prioridade do Senhor é almas. Não adianta nós chegarmos diante de Deus e colocarmos diante dele a frota de carro, de casa, de dinheiro, de conta bancária para Deus. A pergunta dele para mim e para você vai ser: aonde estão as almas que você ganhou para mim? São almas, irmãos, almas. Não é material, são vidas. Mas Satanás, de uma forma muito sorrateira, ele tem cada vez mais me levado e te levado a esquecer, a perder esse senso de prioridade que são as almas. E quando nós vemos, nós começamos segunda e terça. Quantos aqui, eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui no meio da semana o Espírito Santo lembra, fala, liga para fulano de tal, pergunta como que ele está, vai fazer uma visita para fulano de tal, e quando você vê já é sexta-feira, já é sábado, você não ligou, você não fez uma visita, e muitas vezes aquela pessoa estava precisando receber a sua visita ou a sua ligação. Mas nós vivemos num mundo tão corrido, uma economia tão desafiadora, que nós estamos preocupados com essas coisas, e nos esquecendo do que é mais importante: almas. Almas. Um dia eu ouvi um testemunho de um pastor alemão, não, o pastor alemão mesmo, da Alemanha, né? Glória a Deus. O nome dele é Reinhard Bunk. Esse homem, ele fez uma cruzada evangelística muito grande na África. E esse cara ganhou muitas almas para Jesus. E ele fala num dos testemunhos dele, né? Ele fez um conjunto na época. Hoje já nem tem mais isso, mas a gente tem em casa ainda um bookzinho de DVDs, né? Que chama Full Flame, onde ele conta algumas histórias, algumas mensagens dele. E numa dessas mensagens ele fala que ele recebeu a notícia que ele precisava fazer. Na verdade, ele acordou pela manhã e Deus falou com ele para ele visitar uma jovenzinha, para que ele conversasse com aquela jovem e falasse com ela. E Deus incomodou ele, mas a correria do dia a dia dele e as coisas que ele tinha para fazer, ele não conseguiu chegar naquela jovem. E no outro dia pela manhã ele acordou e foi tomar café. E a hora que ele abriu o jornal, na primeira página do jornal, estava a foto daquela jovenzinha que tinha se suicidado. Ele falou que ele estava segurando uma xícara de café na mão e aquela xícara caiu no chão. E ele colocou o joelho no chão e começou a chorar e pedir perdão a Deus. Não espere que aconteça com você o mesmo que aconteceu com esse pastor. Talvez eu e você temos uma facilidade tão grande de nos aproximarmos de determinadas pessoas, mas infelizmente nós não estamos dispostos a pagar o preço por isso. Sabe, pastor, isso vai me dar muito trabalho. Vai mesmo, querido. Porque eu e você damos trabalho todo dia. Pensa em alguém que dá trabalho. Quando eu penso no trabalho que eu dou para Deus,
na hora eu já levanto e falo, estou indo, Senhor. Porque pensa num camarada que dá trabalho para Deus. Ah, bastante. Então, eu preciso ir. E você? E nós? Amém? Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu queria ler esse texto na versão A Mensagem, porque eu acho que nós não temos aí, né, Thalita? A mensagem não, né, Adriano? Então, só não acompanhe pelo telão, porque foge um pouquinho, mas ouça esse texto na versão A Mensagem. Eu quero ler ele para você, porque é uma versão que para mim, esses dois versículos, eles são perfeitos naquilo que eu quero falar com você nessa noite. Olha o que ele diz: observem o que Deus faz, e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é, principalmente, amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Amem da mesma maneira. Cristo, quando se entregou na cruz, Ele não esperava de mim e de você nada em troca. Ele se entregou, mesmo sabendo quem eu era e quem você era, sabendo que eu e você iríamos sim virar as costas para Ele. Mas Ele se entregou, e é com esse amor que Ele quer que eu e você amemos o nosso próximo. Não querendo nada em troca, só amando mesmo, se doando. Uma outra coisa que nós precisamos entender, queridos, e isso é muito comum também. Eu já tratei de muita gente assim ao longo da minha caminhada. Chega o irmão, está revoltado, quase que endemoniado. Aí você fala, o que foi, meu querido? Estou saco cheio, pastor, com aquela vida. Fiz tudo por ele. Lavei, limpei, tirei os carrapichos. Agora foi embora, foi para outra igreja. Está em outro lugar. Miserável. Passei noites e noites orando por ele. Então você não fez como Cristo faz. Você fez com segundas intenções. Porque quando você faz como Cristo faz, não importa se ele estiver indo na igreja A, na igreja B, na igreja C. O importante é ele estar com Cristo, querido. O importante é ele estar com Deus. E é isso que nós precisamos entender, meu amado. Venha para a CCPA, porque a CCPA sim te ama. Não cai nessa não, irmão. Vai ter hora que vai ter uma sarrafada aí que você vai falar, cadê o amor, pastor? Então, querido, por isso que eu já não fico lançando essas plaquinhas de melhor nós já tratar na realidade do negócio, e está tudo certo. Você não vai ficar pelo menos frustrado com nada, né? Irmãos, só o amor muda uma vida. Não o amor falado, mas o amor praticado. O amor praticado. Se eu começasse a dizer aqui tudo o que já fizeram por mim, eu passaria aqui a noite toda falando para você quantas demonstrações de amor eu e a minha família recebemos. Eu acho tão legal, queridos, tem algumas coisas que são tremendas, sabe? Nós temos aqui o Valmir, o irmão Valmir, né? Quantos conhecem o Valmir? Isso, o Valmir é um cara muito simples, né? Eu até costumo dizer, se você for comer na casa do Valmir, cuidado. Ele vai fazer o feijão com óleo 2 tempos, de motor, né? Lá é rústico, lá nós somos rústicos. Vai almoçar na casa do Valmir? Vai almoçar na casa do Valmir. Se você vê alguma coisa, não é doce de leite, é graxa, fica tranquilo.
come que vai dar tudo certo, né? É o Valmirzão. O Valmirzão é demais. Mas, irmão, pensa num cara que tem uma preocupação. Então, assim, várias vezes, e assim, tudo, as comidas no Valmir tem que ser tudo exótico. Não tem essas comidas que a gente come. Os irmãos Nutella não pode chegar lá na oficina do Valmir. Lá é só raiz, né? Lá é para os raiz. E ele fazia muitas vezes ele fez frango caipira. E ele fazia frango caipira lá no arado, no disco do arado, e aquela coisa toda, né? E a gente ia, e a gente comia o frango e tal. E eu acho muito legal. A vira e mexe, ele liga para mim e fala: pastor, está na onde? Eu digo: estou aqui na igreja. Quando você for vir embora, passa aqui na oficina. Aí eu falo: tá bom. Aí eu passo lá na oficina, tem um saquinho de mandioca e um frango caipira. E lá em casa, só eu como frango caipira. A Rose não come, Isaac não come. Eu e meu pai. Os raízes lá, eu e meu pai. E aí ele fala assim: eu sei que a Rose não come, mas leva lá e você faz você e seu pai, vocês comem à vontade lá. Irmãos, isso é não tem como expressar. E é isso que eu quero que você entenda. Não é dinheiro, não é nada disso. É só você dizer assim: eu lembrei de você, cara. Você é importante para mim. E talvez tenha pessoas no nosso meio, familiares teus, amigos teus, que estão numa vida torta, se perdendo, indo para o inferno. E o que eu e você temos feito, querido? Mas, Rogério, dá muito trabalho, eu sei, sempre vai dar. Descanso é lá no céu, na eternidade com o nosso Deus. Aqui na terra nós estamos em guerra, querido. E o nosso trabalho é ir até o inferno e saquear o inferno. É guerra declarada em todo o tempo, 24 horas por dia. Nós não estamos em paz, nós estamos em guerra. E eu e você temos que garantir o máximo de pessoas possíveis para levarmos para o céu. O que nós temos feito com a nossa vida, o que você tem feito com o seu chamado, o que você tem feito com o dom que Deus te deu, o que você tem feito com a unção que Ele depositou sobre sua vida, o que você tem feito com o propósito que Deus colocou em você quando você ainda estava no ventre da sua mãe, porque Ele te separou e te escolheu no ventre da sua mãe. O amor é o que vai curar, o amor é o que vai transformar. O amor, escute, é o amor. É o amor. Nós começamos um trabalho em Votorantim, queridos, há muito tempo atrás. E eu recebo mensagens direto no meu celular: pastor, como é que você está? E você está tudo bem? A gente tem saudade de você. Vem aqui em casa, pastor. Vem, passa aqui em casa. E aquela coisa toda. Sabe, queridos, é isso é maravilhoso, isso é amor. Nós sentimos a sua falta. Nós queremos dar gargalhadas com você. Você é importante para nós. Você também é. Você é referência para pessoas. Tem pessoas que não estão em Cristo porque você ainda não se levantou e não foi até elas. Porque se você tivesse se levantado e ido até elas, elas já estavam servindo ao Senhor. Mas talvez você esteja preso a tudo isso. E nessa noite eu quero dizer para você: consiga de uma vez por todas se desprender disso e viver esse evangelho de verdade. Faça um cafezinho na sua casa e convide essa pessoa. Diga: vem aqui em casa tomar um café. E ela vai tomar um café com você. E ali você conversa com ela. Uma coisa tão simples. Não precisa de nada sofisticado. Mas só o fato de você poder ouvir, dar um abraço, fazer um carinho ali, muda toda a história. Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Aqui também, queridos, pode estar a resposta da sua dificuldade de amar o teu próximo. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Aqui pode estar a resposta da sua dificuldade ao amar o teu próximo. Por que eu estou dizendo que aqui pode estar a sua dificuldade? Porque talvez você esteja me ouvindo aí no seu lugar e dizendo assim: pastor, eu quero amar, mas eu não consigo. Eu estou entendendo aqui com a minha cabeça o que você está dizendo, pastor, mas eu não consigo, pastor. Toda vez algo me impede, eu não consigo. E eu quero dizer para você, a resposta está aqui: a maldade. A maldade é o que está dizendo ali, ó, por causa do aumento da iniquidade ou da maldade, o amor de muitos se esfriará. E talvez você possa dizer assim para mim: então você está dizendo que eu sou maldoso, pastor? Eu não estou dizendo que você é maldoso, mas eu estou dizendo que talvez o seu coração esteja contaminado com a maldade. E por que eu estou dizendo que talvez o seu coração esteja contaminado com a maldade? Porque as notícias, as fontes que eu e você nos alimentamos, pode gerar no nosso coração maldade. Eu estava aqui sexta-feira, ontem, eu cheguei aqui na igreja, na porta da igreja, e eu estava entrando na igreja, e aí tem um irmão que não congrega conosco mais, mas ele tem um carinho enorme por nós, e é aquele jeito dele, né? E a hora que ele me viu ali, irmãos, é até bacana de ver. Eu falei: Jesus, lá vem. E já foi freando, cantando pneu, já parou, já desceu cameiona até na canela. Aê, pastor! E tal, não sei o quê. Ainda bem que eu te vi aqui, saudade de você e tal. Eu falei: pai, hoje eu vou passar a tarde aqui com ele aqui. Mas aí ele falou assim para mim: pastor, eu mudei de trabalho, eu mudei de setor e coisa e tal, e agora eu estou trabalhando na secretaria, na parte social. E aí ele começou a me contar. Eu falei: rapaz, eu quero sua ajuda, nós estamos pensando em algumas coisas sociais, mas eu preciso de instrução e tal. E aí ele começou a me contar algumas coisas sobre moradores de rua, sobre pessoas que ficam no semáforo pedindo dinheiro. E aí ele foi colocando coisas no meu coração. E aí eu comecei a perceber, irmãos, que uma maldade começou a querer se instalar no meu coração. E quando eu vi, eu estava dizendo assim, quase que eu disse para ele: é verdade mesmo, Val, tem que chamar a polícia e prender todo esse bando de vagabundo, bandido. Eu falei: meu Deus. Eu falei: opa, eu sou pastor, peraí, deixa eu voltar. Opa. Né? Eu falei para ele: Walter, se nós não crermos na palavra de Deus, cara, nós podemos parar tudo. Porque infelizmente a humanidade, ela está indo de mal a pior. É verdade, meu irmão. As pessoas estão roubando, elas estão passando os outros para trás. Tudo isso tem acontecido mesmo. É porque infelizmente Satanás tem ganhado o território cada vez mais. Mas, meu irmão, escute. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando você chega cheio de Jesus perto de alguém, é impossível essa pessoa não sentir esse Jesus que você carrega com você. Não é o que você fala, é o que você carrega com você que muda a vida dessa pessoa. E eu e você precisamos ser cheios desse Jesus. Nós precisamos estar impregnados desse Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, escute o que eu estou te dizendo. Que fonte você tem se alimentado? Talvez você tenha se alimentado de TikTok, das internets, dos Instagrams da vida. Sabe qual é a fonte que um cristão precisa? Bíblia Sagrada. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver o Senhor dizendo para mim e para você o tempo todo lá: ame, 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 continue amando, não desista, não pare, não desista, não pare, siga em frente, continue amando. Sabe, queridos, eu poderia dizer aqui vários exemplos aqui, mas eu preciso encerrar, aleluia. Meu Pai, mais um exemplo que nós temos, eu queria falar sobre esse exemplo.
Vanderlei, tá lá atrás, ó, de pezinho lá no fundo lá. Agora ele caiu, desmaiou. Vanderlei lá no fundo, agora ele caiu, desmaiou, agora ele desmaiou. O Vanderlei e a Sara. E eu poderia dizer outros aqui, eu estou pegando o Vanderlei porque eu vi lá atrás, lá no fundo, lá e mediu o Vanderlei. Há tempos atrás, nós conhecemos esse casal, o Vanderlei e a Sara. E nós fomos até eles, visitamos, aí o Vanderlei e a Sara deixaram Itupeva e foram para uma outra cidade onde o pai do Vanderlei mora, um outro estado, E eles voltaram novamente, E o Silvio e a Sara decidiram cuidar do Vanderlei e da Sara, sabe, como amigos mesmo. E eu acho tão lindo, irmão, sabe, o Silvio, a chave do carro do Silvio, eu não vou falar onde fica, porque senão você vai poder vai pegar também lá, O Silvio deixa a chave do carro dele num lugar lá estratégico, na garagem da casa dele. E o Vanderlei, quando precisa do carro, vai lá, pega o carro e vai fazer compra com o carro, usa o carro. E é todo sabe, assim, eu olho para o Vanderlei hoje e eu vejo uma outra pessoa de quando nós conhecemos o Vanderlei. Eu vendo ele aqui ontem, aqui na vigília, orando do jeito dele ali, mas estava aqui orando, É o amor e o cuidado, querido. Talvez poderia ter se perdido, estado num outro lugar, vivendo uma vida toda torta. Mas quando nós trazemos para perto de nós, e nós apresentamos a Cristo, e nós amamos de verdade, a vida é transformada. Eu não estou dizendo para você sair daqui hoje e saquear Itupeva inteiro. Não. Eu estou dizendo para você sair daqui hoje e pensar em uma pessoa. Apenas uma, talvez um casal, talvez uma pessoa. Primeiro vá em ajude um vira dois vira quatro vira 8 vira 16. É só nós começarmos. Você não faz ideia da diferença que faz na vida de uma pessoa. Eu comecei há dias atrás, eu comecei a fazer academia com o José, e ele estava dizendo para mim hoje na esteira do meu lado: pastor, obrigado, cara, porque nos encontrar todo dia aqui tem sido a base da minha vida. Lá em cima nós fomos fazer uns abdominal lá. Ele falou: obrigado, pastor, cara, isso aqui é a minha vida hoje. E o que nós estamos fazendo demais, irmãos? Mas às vezes você ter alguém perto de você faz toda a diferença, querido. Amém? Feche os teus olhos. Nós vamos ter muito o que falar ao longo desse mês. Muitas coisas vão ser empregadas nesse altar, mas nessa noite eu quero lembrar você, querido. Se você não amar o próximo, você está fora da visão do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Porque Jesus nos amou primeiro. Então nós precisamos ir e amar o nosso próximo. E enquanto você está aí com a sua cabeça abaixada, com os teus olhos fechados, o ministério de louvor vai ministrar uma canção. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo, preste atenção no que eu vou dizer. Diga: Espírito Santo, fale para mim. Qual pessoa eu devo procurar? E agora fique quietinho no seu lugar aí e permita que o Espírito Santo revele a você esse casal, essa família, esse homem, essa mulher. Eu não sei quem eles são, mas eu sei que o Espírito Santo ele vai te revelar nessa noite alguém que você deve procurar, alguém que você deve ir atrás, não desistir, não desanimar, porque o amor não desiste, o amor suporta, porque o amor ele investe. E em nome de Jesus, esse mês você vai levantar e você vai mudar a história de pessoas. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai ser um homem, uma mulher que vai mudar a história de homens e mulheres nessa cidade ou na cidade aonde você mora. Eu declaro, você vai ganhar almas, você vai restaurar almas que
que estão indo para o inferno, e você vai trazê-las novamente para o reino da luz, porque a unção de Deus está sobre você, o Espírito Santo de Deus está contigo. Ele está dizendo: eis que estou com você, basta você se levantar e ir. Então vá, meu irmão, vá falando com o Senhor, vá falando com o Senhor agora, enquanto vai sendo ministrada essa canção.